Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos reunidos mais uma noite de terça-feira, para dar continuidade à leitura deste livro, Saúde, um Novo Olhar, do Dr. Renato Berdatti. Hoje estamos sob orientação do nosso querido Marcos Castro. Obrigada, Marcos, por estar aqui conosco. E a leitura hoje vai ser feita pela Helena Júlia. Recordo que estes encontros são gravados, disponibilizados mais tarde no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. Vai abrir espaço também o Marcos para colocar questões, para fazer compartilhamentos e passo agora para você, Marcos. Muito boa noite, Manuela. Boa noite a todas, boa noite a todos. Bom estar aqui novamente com vocês. E pelo que eu vi, a gente vai retomar, porque no encontro passado o René falou assim que foi bastante um compartilhamento aí que houve aqui no grupo. Isso é muito legal, né? E assim a gente cresce também e muito. Então fiquem à vontade para perguntar, compartilhar, né, suas impressões aqui que a gente vai crescendo juntos. E aí, eu acho que então não ficou perguntas. Fique à vontade, Manuela, se vamos prosseguir ou tem mais algum recadinho. Não tenho mais recados, Marcos. Então, vou começar. Sim. Constelação, tique nervoso. Dr. Renato, mais alguém quer compartilhar? Um homem se senta ao lado do Dr. Renato. Ele tem tique nervoso, um leve mexer da cabeça para lá e para cá. Cliente, eu vim aqui neste final de semana determinado a olhar para o meu tique nervoso, que tem quase 30 anos. Ele me incomoda porque chega a dar dor nas costas, dor de cabeça. E também nessa semana ele disparou. O meu pescoço começou a estalar de forma descontrolada o dia inteiro. E hoje na meditação apareceu de novo uma questão que me lembrou o meu irmão morto. E aí fiquei na dúvida. Me deu vontade de olhar para isso. Dr. Renato aos participantes. O que ele quer ao olhar para esse sintoma? Participantes. Se livrar do tique. Dr. Renato, exatamente. Se livrar, e quanto mais nós queremos nos livrar de algo, mais aquilo ganha força em nós. Silêncio. Dr. Renato aos participantes. Quando ele vem nessa semana para este workshop determinado a se livrar do tique, o que acontece com o sintoma? Aumenta. Será que é coincidência? Silêncio. Dr. Renato. Daí ele vivencia algo e mostra que é algo que ele já viu. E aí ele senta aqui e quer o que de mim? Que eu o ajude a fazer o quê? Se livrar disso. Silêncio. Dr. Renato aos participantes. Ou seja, ele não recebe esse sintoma como um presente. Silêncio. Dr. Renato ao cliente. O que eu tenho para fazer acerca disso? Nada. Eu não tenho esse poder e nem essa pretensão. Cliente chora. Dr. Renato ao cliente. Esse tique é uma bênção para você, é um presente. Dr. Renato aos participantes. Eu vou mostrar para vocês a que este tique está a serviço. Esse tique o protege. Isso é uma proteção. Isso é algo bom. Dr. Renato ao cliente. Quem pode te representar? Cliente escolhe um homem, representante do cliente, e se posiciona. Dr. Renato ao cliente. Se você observar agora, quando eu disse aquelas coisas, qual foi o sentimento que surgiu dentro de você? Cliente, paz. Dr. Renato ao cliente, seja honesto. Cliente, raiva. Dr. Renato ao cliente, raiva. A hora que eu fiz as minhas colocações, visivelmente ele ficou com raiva, muito longe da paz. Percebeu ou não a raiva? Cliente, sim. Dr. Renato ao cliente.
Temos um representante para você, e agora eu vou pôr um representante para a coisa da qual o tique está a serviço para você. Imagem 1. Representante do cliente cruza os braços e olha de canto para o olho do tique. De canto de olho para o tique. Tique abre os braços e quer abraçar o representante do cliente. O tique agarra o cliente e o mantém preso próximo à parede. Imagem 2. Tique não deixa o representante do cliente sair e, ao mesmo tempo, o mantém em pé. Dr. Renato ao cliente. Olhe para a sua expressão. Representante do cliente não olha nos olhos do tique, olha para baixo. Dr. Renato ao cliente. O que está acontecendo? Cliente. Eu sinto uma necessidade de resistência muito grande. É muita força que eu tenho contra ele. Dr. Renato ao tique. E com você? Tique. Eu sinto que não é uma agressão. É como se eu quisesse colocar ele para cima mesmo. Não é uma intenção. É uma força mesmo, que parece que sustenta. Representante do cliente. Mas eu resisto a isso. Dr. Renato ao cliente. Se você se entregasse a essa resistência, o que aconteceria? Representante do cliente cai no chão. Dr. Renato ao cliente. O tique é substituto de quê? Essa força do tique previne o quê? Participantes. Suicídio. Dr. Renato, exatamente. O tique é a força substituta do suicídio. Imagem 3. Tique carrega representante de cliente para todo lado. Tique levanta representante do cliente e o carrega para todos os cantos da sala. Representante do cliente não abre os olhos. Dr. Renato aos participantes. O tique é um substituto do suicídio, para que ele não entre em contato com esse impulso de se suicidar. Dr. Renato ao cliente. Eu quero experimentar algo. Vou tirar essa força, o tique. Dr. Renato ao tique. Obrigado ao representante. Pode se sentar. Imagem 4. Representante do cliente cai no chão, sem forças, até para levantar a cabeça. Representante do cliente abaixa a cabeça, amolece e cai no chão deitado. Levanta-se e abaixa a cabeça. Tenta ajoelhar, mas cai no chão novamente. O cliente está sentado ao lado do Dr. Renato, muito emocionado e impactado, chora. Dr. Renato, obrigado aos participantes. Pós-constelação. A favor da vida. O cliente continua sentado ao lado do Dr. Renato. Silêncio. Dr. Renato aos participantes. Portanto, o tique é contra ele ou é a favor dele? É contra a vida ou a favor da vida dele? Uma pessoa que passa pelo que ele passou na sua história de vida, às vezes, só permanece viva porque a vida desenvolve algo para protegê-la. Deveríamos ficar de acordo com isso e sermos gratos a isso. Quando perdemos praticamente uma família inteira numa tragédia, o nosso impulso pela morte é algo irresistível. Irresistível. E para permanecer na vida, às vezes, precisamos de algo que nos sustente. Então, quando no fundo ele quer se livrar disso, ele quer se livrar da vida e se juntar aos mortos. Aí eu pergunto, como atuam a boa e a má consciência dentro disso? Permanecer vivo é um sentimento que gera nele uma má consciência, uma culpa por estar vivo. A boa consciência aqui significaria se juntar a eles, aos mortos. Tudo isso acontece na consciência sistêmica, não na consciência pessoal. Silêncio. Vou descrever em mais detalhes. Atrás desse tique existe uma revolta. Esse tique é uma proteção porque não permite a ele entrar em contato com essa revolta. Entrar em contato com essa revolta é algo muito violento. É o que daria a ele a força para se suicidar. Dr. Renato ao cliente. Você tem filhos? Cliente. 2. Cliente parece acordar de um transe.
Dr. Renato ao cliente. Qual idade eles têm? Cliente chorando, 7 e 5 anos. Dr. Renato ao cliente. Faria muita falta para esses filhos se o pai se suicidasse. Cliente agora acorda definitivamente. Fica desperto e presente. Solta os braços, chora muito e respira várias vezes. Dr. Renato ao cliente. São meninos? Cliente, um casal. Dr. Renato ao cliente. Por eles, será que é demais você suportar o tique por eles? Cliente respira e sorri. Dr. Renato ao cliente. Você ama seus filhos? Parece pesado demais suportar o tique por eles. Será que agora você pode começar a ter simpatia pelo tique? Cliente tem um tique e sorri. Dr. Renato. E fazê-lo com prazer, com amor por eles. Cliente sorri e chora ao mesmo tempo. Cliente tem um tique, um leve mexer da cabeça para cá e para lá. Vai respirando, ficando aliviado e sorrindo. Dr. Renato, ok? Cliente abraça Dr. Renato. Muito obrigado. Cliente senta-se ao lado da esposa. Ok, Meditação. Helena, podemos parar um pouquinho para você descansar também e para a gente fazer uma abertura aqui nesse espaço, né? Porque quando vem falando do tique ou de algum outro sintoma, esse olhar nós vamos ver o tempo todo aqui no livro, né? Porque é dentro desse olhar sistêmico. Quando se tenta afastar ou simplesmente retirar esse algo que na superfície se mostra como prejudicial, ruim, difícil, né? Isso dentro da visão sistêmica traz algo muito mais profundo para nós. Vejam aqui nesse exemplo como esse sintoma, o tique, estava atrelado a uma verdadeira proteção na vida dessa pessoa. Uma proteção, inclusive, de um impulso que o levaria à própria morte, a tirar a vida, ao suicídio. E aí, quando se é possível olhar para esse sintoma com essa simpatia que o Renato coloca aqui, com esse olhar de quem concorda e suporta isso na vida, porque também entendeu que isso trouxe uma mensagem. Eu não sei o que acontece depois, né? E nós também não sabemos. Eu não vou falar para você que adotar essa postura significa para retirar esse sintoma. Não, não é isso. Porque justamente é sair dessa intenção de se livrar desse sintoma a qualquer custo, ou a todo custo. E aí, por isso que o Renato traz também aqui essa provocação, né? Será que você pode olhar, né, para esse sintoma com amor? Com amor, inclusive, pelos seus filhos, né? Ele tem um casal de filhos. O que esses filhos também trazem para esse pai permanecer na vida? Eu me lembrei que uma vez eu trabalho na Justiça Federal, né? Vocês sabem. E aí, às vezes, eu vou ali no atendimento e chegou uma mulher assim para abrir um processo. A gente tem muito processo contra o INSS, eles vão pedir algum benefício previdenciário. Então, eu estava pedindo um auxílio temporário aí, né, porque estava muito doente. E ela estava com a filha. E a filha é uma jovem de 14, 15 anos assim. E a filha tentava falar alguma coisa, né, mas ela estava ali comigo na frente, e ela que falava para abrir o processo, aí explicou que a mãe tinha falecido, desde que a mãe faleceu, ela não sentia mais vontade para nada, ela desenvolveu uma depressão muito grave, e ela trabalhava numa confeitaria da cidade conhecida porque pelos bolos, assim, bons, né. E aí ela falou: "Ó, desde que isso aconteceu, eu não consegui fazer mais um bolo sequer. Não fiz mais nada. Não consigo, não consigo". E eu notando ao lado a filha, querendo trazer aquela mãe para a vida, assim, querendo: "Mãe, acorda", sabe. A filha estava justamente assim, nesse impulso, né, mas ela não tinha oportunidade de dizer.
Aí eu disse para ela: Dona Maria, a senhora não gostaria de fazer um exercício muito rápido agora?" "Ah, tudo bem, ok." Eu falei: "Só olhe para sua filha, ela está aqui ao lado." Elas começaram a se olhar, e elas entraram numa emoção tão profunda, e logo assim, né, a as lágrimas, e era possível sentir, assim, uma conexão se estabelecendo entre elas, assim, de uma forma bastante profunda. Aí elas ficaram um tempo ali, foi algo muito rápido, porque imagina que eu estava no atendimento com outras pessoas, assim, mas, isso se desenvolve de uma maneira muito legal. Fizeram esse movimento, aí ela olhou, eu continuei atendendo, né, tem a parte do processo em si, o pedido que ela estava fazendo, a abertura do processo. Aí a hora que eu terminei, ela pegou, falou assim: "Ah", ela pegou e virou para a filha assim: "Já sei, eu vou trazer um bolo aqui para vocês." Então, essas reconexões, né, esse olhar, conseguir olhar, né, efetivamente para o que a vida traz, realmente pode nos colocar novamente nessa energia e nesse fluxo da própria vida, com todos esses desafios, com todas essas dificuldades, com toda essa realidade difícil que também se apresenta. Enquanto você estava lendo, Helena, e por um acaso aí me veio essa questão dos filhos e o quanto esse olhar entre essa mãe e essa filha, nesse exemplo que eu dei, foi importante para essa reconexão e esse se restabelecer dentro da própria vida. Aí, como eu sempre digo, talvez ela precise de um benefício temporariamente, mas não precise ficar agarrada ao Estado o tempo todo, pleiteando algo que o Estado não vai conseguir oferecer e que ela só vai conseguir por ela mesma, dentro desse sistema, dentro desse amor que existe no próprio sistema. Ok. Pode continuar? Pode, Helena, por favor. Tá bom. Nós vamos Fiquem agora à entrar vontade, se no. alguém quiser se manifestar, fique à vontade, tá? Mas deixe sempre isso aberto. A leitura agora vai ser uma meditação. Aí, se alguém quiser, quem quiser deixar ser conduzido por ela, tá bom? Se não quiser acompanhar pelo livro. Meditação. Entregar-se conectado ao coração. Essa é a transcrição de uma meditação individual, utilizada na abertura dos trabalhos sistêmicos em sintomas e saúde, criada e conduzida pelo Dr. Renato Chambertati. Feche os olhos, solte o ar, descruze as pernas, coloque os pés no chão. Helena, vou te interromper um pouquinho. É, Vou te convidar para você, se você quiser fazer junto, daí eu faço a leitura aqui. Aí assim você não precisa ficar presa aqui, pode você que aproveitar. sabe. Você que sabe. Tá bom, Que então você vou Tudo aproveitar bem? o seu convite, vou aceitar o seu convite. Então, como é uma meditação que o Renato traz para nós, e aí sempre a gente pede para que vocês estejam aí, quem estiver sentado, descruzar as pernas, né, quem puder. Quem quiser ficar de olhos abertos pode ficar, quem quiser ficar de olhos fechados. Então vamos começar assim, solte o ar e observem, prestem atenção no seu corpo, né. Deixe o seu corpo ficar mais pesado, como se você que está sentado estivesse totalmente entregue a essa cadeira. Sinta o seu corpo entregue nessa cadeira. E cada vez que você soltar o ar, você se entrega um pouco mais. Solta o seu corpo junto com essa expiração. E assim nós vamos deixando os nossos pensamentos, a nossa mente. Solta o ar e você vai se descolando da própria mente. Cada vez que você solta o ar,
Ao mesmo tempo, você solta também o seu corpo. Relaxa um pouco mais e continue respirando. Permita-se se aproximar da sua alma e se conecte cada vez mais profundo com a própria alma, a sua alma. Essa é a alma da qual você faz parte e que todos nós estamos a serviço dessa alma. Nessa alma estamos conectados primariamente através dos nossos pais, da nossa família, dos nossos antepassados. Perceba eles com você. Onde estão os pais, a própria família, aqueles que vieram antes. Também essa alma, ela transcende essa dimensão da nossa família e conecta com algo ainda maior. Conecta com todo o coletivo, a coletividade, as nossas origens, as crenças, a religião, a nossa raça, etnia, cor, aonde estão as nossas raízes e tudo o que isso traz para nós. Também tão próximo, à sua volta, tudo aquilo que nos influencia e que atua no coletivo e também em nós. E sempre lembre de respirar, continue a soltar o ar, cada vez mais profundo, cada vez mais entregue com segurança nessa cadeira, como se essa cadeira pudesse realmente te levar e acolher perante esse algo maior que nos conduz. E mesmo que não tenhamos consciência, agora eu simplesmente permito que essa alma possa me conduzir. Cada um se permite essa condução nesse caminho do que é o necessário e o essencial para você. Quanto mais entregue, tanto menos contração no seu corpo. E os movimentos profundos podem atuar e te conduzir. E te conduzem para o seu sistema e também para tantos campos coletivos maiores, aos quais você também pertence, aos quais você também está a serviço. Soltar o ar e soltar o corpo. Experimente essa frequência de dizer sim. A frequência que essa palavra, o sim, traz a cada um de nós e que atua no corpo. Sim. A nossa vida é uma bênção.
A nossa saúde é uma bênção. Olhe você para a sua vida, sua origem, sua saúde, ela está disponível para você. Os sintomas e as doenças que porventura também possam surgir são um presente da alma, um presente da alma. E não é só para você, mas para todos aqueles que atuam em você. É por isso que tudo começa com esse sim. Um sim a esse presente, que são os sintomas, as doenças, seja no campo físico, emocional, profissional. Olhe dessa maneira mais ampla, dentro dessa frequência do sim. Permaneça aí, com esse sim. Qualquer que for o nível que o sintoma ou a doença se apresentar, experimente olhar para esse sintoma, para essa doença, com esse sim. Dar esse espaço para que se possa conectar, olhar e permitir que movimentos de cura também possam acontecer, também possam chegar até nós. E isso só é possível através do nosso sim. Solte o ar profundamente nesse sim e inspire também profundamente. Internamente, é como se você pudesse sorrir, independentemente do sintoma. Sorrir e agradecer. Sim, obrigado. Obrigada. Cada vez que você puder dizer esse sim, você também solta o ar. Tantas camadas de cura. Permita-se expirar e soltar um pouco além daquilo que você já entregou ou relaxou até esse momento. Um pouquinho mais. Um pouco mais nessa dimensão do sim. Perceba essa vibração no seu corpo. No seu tempo, devagar, se aprofunde nesse sim. Não importa onde você já tenha alcançado em você ou no seu corpo. Cada vez que você soltar e disser sim, mais profunda e ampla será essa entrega. E nessa entrega, você observa o seu coração. Toda a sua atenção agora recai sobre o seu coração. E com aquele sorriso, você também traz esse sorriso para o próprio coração, pedindo a ele permissão, de forma
consciente que você deseja olhar para algo nessa frequência, nessa dimensão. Experimente pedir. Peça ao seu coração para acolher tudo aquilo que por algum motivo você está ou vem evitando ver. O que chega até você que ainda está evitando olhar? Respire profundamente. O coração, ele tem essa capacidade de curar, de acolher, de amar tudo que a nossa mente exclui, que não aceita, que rejeita. Não é por maldade, mas uma fidelidade a determinadas crenças, valores, informações. Agora você olha e coloca sua atenção no seu coração, como se você pudesse realmente dizer ao coração: por favor, agora eu estou disponível, agora eu estou disposto a amar e acolher tudo o que eu venho rejeitando, acolher tudo que eu venho excluindo. Coragem para entregar esse tudo ao seu coração. Conecte-se cada vez mais com seu coração e diga: sim, eu me abro com coragem e humildade a tudo aquilo que quer se mostrar. Meu amado coração, meu amado coração, que bate incessantemente a cada instante por você. Você pode perceber também o que está em volta desse coração. Perceba se está fechado, se existe medo, se existem mágoas, ressentimentos, dores. O que você percebe também nesse coração? Para alguns, pode ser um momento, inclusive, de muito medo, abrir o coração, sentir essa força, sentir tudo o que está lá. Agora você se coloca nessa disposição. Não é só o seu coração, mas outros que vêm de dentro da sua família com dores, também com ressentimentos, com medos. Todos nesse coração. E se existe algo ainda mais forte, como uma frieza ou um congelamento, coloque atenção no seu coração. Mesmo que para alguns não consiga se conectar com o próprio coração, tá tudo bem, tá tudo certo. Diga sim para aquilo que você observa em você. Sim, porque nada é por acaso, nada acontece à toa.
Às vezes, uma desconexão ou frieza vem de gerações de dentro da nossa família. E isso também é uma forma, através dessa desconexão, de expressar o amor a esses que vieram antes, a fidelidade aos antepassados. Então não importa o que você observa, o que você percebe com o seu coração. Seja como for, sorria e traga esse sim. Agora você vê, agora você viu algo. Sim, a isso que eu vejo agora. Tudo isso, no fundo, é amor? Mesmo esse congelamento, a frieza, as mágoas, não importa. Tudo tem a ver com amor. E agora você traz para sua consciência esse sorrir para tudo. A vida é uma bênção. A vida é uma bênção. Sintomas, doenças também estão a serviço da vida. E não é só da sua vida, é da continuidade da vida, da família, da continuidade do próprio ser humano. Uma grande bênção. Uma grande bênção. E nós somos importantes nisso tudo. Tudo é importante, necessário. Nada do que você viveu foi em vão. Não foi à toa. Além de você, muitas centenas de pessoas aguardam por algo. Através de tudo que você vivencia, muitos antepassados também estão esperando para serem vistos. Às vezes aguardam por gerações. Muitos querem descansar, querem ficar em paz. E talvez ainda não possam fazê-lo porque esperam algo de você ou da sua família há muito tempo. Aguardam o seu amor, o seu reconhecimento, a sua gratidão. Quem pode chegar nesse momento que eu possa expressar o meu reconhecimento, a minha gratidão, o meu respeito, o meu amor? A gratidão por você existir. Porque para que possamos existir, tantos tiveram que viver o que viveram. A saúde não é o acaso, e os sintomas e as doenças são o presente. Elas nos conduzem, nos abrem a possibilidade de ampliarmos o nosso amor, a nossa consciência. A cura que chega não só para o corpo, mas também para a nossa alma. A grande alma da qual todos nós fazemos parte. Continue observando cada vez mais o seu corpo e o que ele te mostra, sejam tensões, emoções, não importa. O que você observa agora é uma bênção para você, porque é algo que quer ser visto e que está tudo certo e que espera pelo seu sim.
o seu sim a isso que você observa. Simplesmente sim. Você diz internamente: obrigado por me permitir passar por essa vivência com esse sintoma, com esses sentimentos, com essas doenças, com essas emoções. Você já começa dizendo: obrigado, obrigado, muito obrigado. E bem devagar, cada um no seu tempo, ainda conectado com a sua alma, cada vez mais profundo, mais conectado. Você vai retornando, abrindo lentamente os olhos, com muito cuidado com você mesma, com você mesmo, de volta aqui. De volta. Alguns parece que relaxaram bastante. Deixa esse espaço. Alguém gostaria de compartilhar algo? Para quem foi fácil, difícil? Como é se entregar, essa meditação? O que é essa frequência desse sim? Isso toca de alguma forma em vocês? Como é isso? Deixa esse espaço aqui para a gente compartilhar um pouquinho. Olá, Marcos, posso? Então, dizer que toca-me sempre esta meditação, como me tocou quando foi que o Marcos fez aquela abordagem à série do Novo Eu e ao agradecimento do câncer. Eu falei consigo por escrito nessa altura por causa da minha diabetes e sempre que sou devolvida a agradecer à doença que se manifesta, tenho muito a agradecer à Manuela que tem feito este caminho comigo. Nós estamos ambas em Portugal, mas cada uma na sua ponta. Mas tenho feito este caminho com a Manuela, mas nem sempre é fácil agradecer à doença. Nem sempre é fácil. Sim, E foi mais um exercício. Estava muito relaxada e, portanto, quando entra essa parte é mais difícil, é mais. Talvez porque nos julguemos, não é? Pela doença. sim, Maria Tereza, esse é um movimento exigente, claro, para todos nós, né? E talvez contrário àquilo que fomos ensinados, não é? A doença é algo ruim, ou ele que é menos saudável vale um pouco menos. Chegamos a, talvez, em algumas culturas dessa forma. E então, saber, poder olhar para nós mesmos com tudo, com tudo. E esse tudo também tem os sintomas, tem as doenças, tem aquelas coisinhas que a gente gosta, aquelas outras que a gente não gosta muito. E como eu posso me entregar a mim mesmo por algum momento e dizer para mim mesmo, né? Sim, eu sou assim. E quanta possibilidade existe de crescimento dentro desse reconhecer eu comigo mesmo, eu em conexão com a minha alma e tudo que ela traz. Porque existem tantos destinos que estão aí dentro dessa grande alma e que nós também fazemos parte e que nós também estamos a serviço. Então essa foi uma jornadinha aí que o Renato trouxe para nós, é como um exercício que a gente pode fazer diariamente, né, e cada vez talvez a gente consiga se aprofundar um pouquinho mais, ir um pouquinho mais, reconhecer um pouquinho mais, aceitar um pouquinho mais, e aí dar um espaço maior
a tudo isso que um dia se mostrou tão pesado, tão cruel, tão difícil, por que eu, por que comigo? E de repente dar esse espaço para esse sistema todo também através de mim. E aí não fica só em mim, mas passa por mim. Não fica preso em mim, mas passa por mim e chega em todo o sistema. E aí eu agradeço por isso também. Obrigado, Maria Tereza. Obrigado, Marcos. Alguém mais? Não vejo ninguém com a mão levantada. Vocês estão quietinhas? Relaxaram muito, foi isso? Podemos continuar então, Helena. Mais um pouquinho. Vamos retomar na página 119. Trajetória. É um grande prazer estar aqui com vocês, onde juntos vamos poder ser conduzidos a uma nova dimensão, para outra dimensão acerca da saúde. Dentro dessa nova dimensão, ou dentro dessa outra dimensão, normalmente nós podemos vivenciar, entender e curar sintomas e doenças que não existem à toa. A medicina tradicional é uma bênção, uma ferramenta muito importante, porque ajuda as pessoas nos seus sofrimentos, sintomas e até em doenças, seja através de remédios, seja com cirurgias ou terapias. Todos esses recursos da medicina, de forma geral, ajudam as pessoas. Embora o enfoque da medicina tradicional seja voltada ao campo físico-fisiológico, e isso é importante, não só é importante, como é necessário. Por isso, as pessoas recorrem aos profissionais de tantos hospitais e clínicas, quando elas não se sentem bem, por algum motivo físico ou emocional. Mas este é um olhar totalmente voltado para a parte fisiológica, e reafirmo que isso é importante e necessário. Todos nós aqui, provavelmente, já recorremos e tivemos benefícios ao sermos atendidos com essa abordagem de saúde. Se observarmos, porém, como a medicina tradicional olha para a saúde, qual é a tendência dela? Não é um olhar amplo, pelo contrário, é focado. Tanto é que a grande tendência, ao menos como vinha sendo feito, ou como ainda vem sendo, é de os médicos estudarem o corpo humano, o funcionamento e as desordens de um órgão específico, para só depois tornarem-se especialistas, como o cardiologista, o dermatologista, o oftalmologista, o gastro, o ortopedista, entre outros. O médico olha para um ponto, apenas um ponto. Ele não se especializa na compreensão do indivíduo, de tal forma que esse olhar é totalmente limitado e, portanto, desassocia o órgão de todo o organismo, como se ele funcionasse individualmente e não fosse influenciado por todo o organismo. Muitas vezes é nessa direção que a medicina caminha, numa direção em que o foco é pontual, totalmente direcionado a um órgão, quando o nosso corpo é um organismo, um sistema. O que significa isso? Significa que são vários órgãos que trabalham em conjunto, são unidos por algo e tudo funciona em harmonia para a manutenção da vida. E o que os une? O sangue. Então, no campo fisiológico, quando um especialista cuida do órgão de um paciente, a princípio está desconsiderando todo o resto. Existem outros tipos de medicina, por exemplo, a medicina chinesa ou a medicina ayurvédica. Elas não atuam de forma tão específica, um olhar exclusivo para os órgãos, e consideram outros aspectos, como os energéticos, ou seja, no campo desses estudos orientais,
levam-se em conta caminhos de energia no corpo. Esses caminhos estão conectados a órgãos, e através desses caminhos de energia e do pulso é possível avaliar o estado de cada órgão, identificando, por exemplo, se ele está sobrecarregado ou se está sem energia, ou ainda se está sob efeito do estresse. Essas medicinas orientais têm outra peculiaridade. Antes mesmo de a pessoa ter um sintoma físico da doença, elas têm recursos para avaliar e até mesmo prevenir doenças, de modo que a pessoa busque um reequilíbrio dos movimentos energéticos do corpo, antes de permitir que uma doença se estabeleça fisicamente. As perguntas, decisões e bênçãos do caminho. Quando cursava a faculdade de medicina em 1984, me incomodavam muitos esses questionamentos. Por que as pessoas adoecem? Por que numa família umas pessoas ficam doentes e em outra não? Por que numa mesma família umas pessoas adoecem e outras não? A medicina, no entanto, não dava respostas concretas para essas questões. Além disso, conforme mencionei antes, eu queria entender a origem das doenças. Por que as pessoas ficam doentes? Isso era outro ponto que a medicina não respondia e me incomodava muito, porque apenas tratar sintomas ou usar os remédios, eu me sentia como se não estivesse, de fato, fazendo algo pelas pessoas. Assim, esse incômodo me levou a uma profunda crise no fim da faculdade e tive de tomar decisões. Na verdade, esses incômodos surgiram antes, mas a crise me levou a tomar uma decisão. Ou largaria a medicina tradicional, ou teria de buscar e trabalhar com outro tipo de medicina, e eu também não sabia qual era. Mas nessa época já percebia, tanto no meu corpo quanto em gente da minha família, que situações difíceis faziam as pessoas adoecerem. Eu já notava que existia uma relação entre aquilo que a pessoa estava vivendo e como o corpo reagia, mas não entendia como nem por que isso acontecia. Tentava tratar desse assunto na faculdade, mas não tinha eco. Ao contrário, percebia que tais questionamentos irritavam muito os professores. Então, mais do meio para o fim da faculdade, comecei a estudar outros aspectos que percebia que influenciavam a saúde e os sintomas. Comecei a estudar e a me envolver muito com a parte psicoterápica, tentando entender as relações emocionais e psicossomáticas que atuavam no corpo, mas também me interessei pelos movimentos de energia no corpo. Ao mesmo tempo, comecei a estudar e, principalmente, vivenciar os efeitos da alimentação no corpo. Tanto é que minha tese de formatura foi Prevenção das principais causas de morbidade e mortalidade através da alimentação. Naquela época, dediquei-me a compreender os efeitos que a alimentação causava no corpo, como era possível adoecer ou mesmo curar doenças através da alimentação, e por isso estudei profundamente a macrobiótica. Até mesmo passei por essa vivência da macrobiótica e ajudei muitas pessoas a se tratarem através da alimentação. Quando terminei a faculdade, portanto, tinha tomado a decisão de que continuaria a ser médico, mas iria exercer isso de uma forma diferente. Estava disposto a buscar, fosse onde fosse, uma compreensão maior da saúde, que ultrapassasse o campo físico, emocional, psicossomático e o campo energético, porque tudo só somava, mas nada disso me satisfazia. Percebia que havia dinâmicas que transcendiam esses universos. Logo cedo, eu me intitulava médico holístico. A palavra holística vem do grego holos, que significa o todo, ou seja, em meados dos anos 1980, eu já acreditava que o ser humano era fruto de tudo aquilo que vivia, não só com ele, mas com a família,
e principalmente o meio ambiente. Tudo isso influenciava e a doença era fruto da combinação de tudo isso, mas eu não entendia de que forma. No último ano da faculdade, é obrigatório passar por várias áreas da saúde. Quando passei pela área de cardiologia, o meu estágio era dentro da UTI. Era uma UTI de cardiologia, onde todas as pessoas que estavam ali sofriam com graves problemas cardíacos. Teoricamente, eu estava naquela área para aprender a tratar os pacientes, a usar os remédios, a controlar as dosagens, etc. Era isso o que tinha de fazer. Eu fazia, claro, e isso é simples. É uma iniciativa técnica, é estar no trabalho de um técnico de remédios. Para tais sintomas, existem tais remédios. Os remédios são calculados pelo peso da pessoa. E você tem ali todas as medições dos parâmetros. E o seu papel é ficar tecnicamente medindo e equilibrando. Mas a verdade é que isso não me interessava. O que me interessava era quando eu terminasse de fazer a medicação, porque aí sim eu poderia conversar com a pessoa, chegar próximo e estar com ela. Meu interesse era compreender o que estava acontecendo com ela, o que sentia, como estava a sua vida, como estava a sua relação com a família. Enfim, meu propósito era ir além de ser um médico e cuidar do coração das pessoas. Eu estava ali porque buscava entender o que fez a pessoa chegar ali. E logo de início ficou claro que os doentes ali tinham fatos graves acontecendo na família. Com ela, ou grandes dificuldades, muito sentimento de tristeza, de dor de perda. Imediatamente, comecei a perceber que não existia ninguém que estava ali e estava bem emocionalmente, ou que em sua vida tudo estava bem, e por acaso ele ficou doente. Tudo isso me impulsionou fortemente a ir em busca da compreensão disso. Nessa época, conheci o Sérgio Saviani, que me abriu um caminho para terapias corporais. Fui convidada a ser sócio dele numa clínica, onde eram desenvolvidas muitas formações e trabalhos corporais, e uma delas era a formação em massagem psicoespiritual. Ainda nem tinha me formado, estava no último ano da faculdade e vim para São Paulo, saindo de Vassouras, no Rio de Janeiro, onde eu estudava. Na clínica, convidaram-me para dar aula e eu comecei dando aula sobre a parte fisiológica, que era aquilo que eu dominava como médico. Assim, eu ensinava sobre a fisiologia, sobre a musculatura, já que era um curso de massagem, também sobre as articulações, a parte neurológica, de hormônios, de como tudo isso ativava e como tudo isso interagia. Nessa escola comecei a aprender muito. Ali não apenas formávamos as turmas que tinham aulas de anatomia, mas também havia várias técnicas de massagem, inclusive massagens na linha da medicina oriental, que incluíam o estudo dos campos energéticos, dos meridianos, shiatsu, doin, renascimento, um trabalho voltado para tratar os traumas do nascimento. Havia também pessoas que entendiam de várias outras técnicas de terapias, de modo que formávamos psicoterapeutas, porque elas saíam capazes de desenvolver uma massagem psicoespiritual. Não era uma massagem só para relaxar, era uma massagem que levava em consideração todos esses outros aspectos. E por um acaso do destino, e tudo é sempre certo, depois de um ano que eu entrei nessa sociedade, com duas pessoas, elas resolveram desistir. Tinham se cansado e me largaram naquela estrutura sozinho. Eu tinha 23 anos e fiquei numa encruzilhada. O que deveria fazer? De novo, tive de tomar uma decisão. Ou ir em frente, me aprofundar e me jogar mais profundamente, já que eu tinha sido conduzido a isso, ou eu também teria de encerrar aquela história. Refleti, porém, que havia muitos alunos e as pessoas na escola se beneficiavam tanto dos atendimentos quanto dos cursos.
Eu tinha investido muita energia ali. Resolvi seguir em frente e foi assim que fiz. Eu tinha 23 anos e quase morri de tanto trabalhar. Mas foi uma das experiências riquíssimas da minha vida, porque com aquela idade eu tinha de cuidar, atender os clientes, coordenar os cursos, coordenar os professores, que eram muitos, e aprender a administrar uma escola que reunia mais de 200 de alunos. Algo nada simples para alguém aos 23 anos, mas foi um sucesso. Consegui abrir uma filial e isso foi maravilhoso. Eu trabalhava de 18 a 19 horas por dia, inclusive aos fins de semana, porque um dos trabalhos que essa escola oferecia era trazer o conhecimento de especialistas de relevância mundial durante os fins de semana. Eram terapeutas alemães ou indianos que tinham compreensões profundas sobre várias dimensões. E nesse movimento, apresentamos lá o primeiro curso no Brasil de Reiki, Renascimento ou Liberty, massagem ayurvédica e terapia de Hopi. Então, eu não só cuidava, administrava, trabalhava, era professor, era médico, mas também era aluno, porque aprendia com tudo isso e foi riquíssimo, muito intenso, muito difícil. Mas quando me lembro desse período, só me alegro, porque sei que isso foi um grande impulso para tudo que veio depois. Ok, Helena. Tá bom, vamos parar por aqui, até por conta do nosso horário. É gostoso ir conhecendo um pouquinho da história do Renato, né? Como ele começou. E eu vou deixar para o Renê o encontro dele com a Mimansa. Olha só como que eu só deixo as partes boas para o Renê, tá vendo? Eu tô vendo aqui que na próxima página ele começa a falar como foi o encontro dele com a Mimansa. Muitos conhecem a Mimansa, né? Nossa querida professora aí também. E, bom, aqui foi um pouco da história dele, essa maneira como ele já olhava a si mesmo, né, na faculdade, dentro da medicina, e que medicina ele gostaria de desempenhar e como desempenhar, isso ainda vai seguir aqui nos livros. Alguém gostaria de compartilhar algo ou alguma pergunta? Hoje foi tudo muito tranquilo. Helena? Eu só queria fazer um comentário. Essa parte, né, bem inspiradora, né? E esse final de semana nós tivemos aula e, e eu fiquei refletindo, né? Ele conta aqui a trajetória dele, de todas as dificuldades que ele também teve, e que no final ele olhando para tudo isso, ele se alegra, né? E, e esse final de semana, assim, eu vi muitas queixas, né? As pessoas falando, ai, porque parece que eu faço, e no fim a pessoa se considera, assim, um fracasso, que fracassou, né? E aí eu estava refletindo por tudo que eu passei também, nem tudo foi mil maravilhas, né? E eu cheguei a essa conclusão dele. Gente, eu me alegro, eu me sinto próspera. Por mais que tenha difícil, por mais que ainda tenha coisas que eu quero fazer, mas eu tenho esse sentimento de que eu sou um sucesso e próspera, né? E agora, lendo isso aqui, me lembrei disso. Falei, muito bom. Era isso. Muito, muito bom. Muito bom essa força que vem e disso que você traz para nós. Quando a gente pode olhar, né, no espelho. Primeiro olhar no espelho, porque para alguns é difícil até olhar no espelho, se ver no espelho, né? Ver a sua imagem no espelho. E que talvez possa se olhar e dizer também, valeu a pena. Valeu a pena. Né? Quando a gente consegue se entregar também nesse movimento. Valeu a pena. E de algum modo nós estamos aqui. Manuela, muito obrigado. Deixo com você então. Obrigada, Marcos, por mais este encontro maravilhoso, por estar aqui connosco, por nos trazer compreensões novas e ampliar a nossa consciência. Obrigada, Helena, Júlia, pela leitura. Obrigada a todos vocês por estarem aqui e desejo-vos uma excelente semana e até à próxima terça-feira.
Muito Boa obrigada. semana, pessoal. Beijo no coração. Terça que vem acho que é Boa o feriado, semana, né? pessoal. Boa noite. Gratidão, Marcos. Obrigado Só aí. lembrando, Próxima terça é é dia o feriado. 15. É o Ah, feriado. então não vai ter. É só na outra. Ah, então eu que vou fazer com você a parte da Mimansa. Yes. Perfeito, pessoal. Tchau, tchau. É, gente, boa noite. Tchau, Bom obrigada. descanso. Boa noite. Obrigada.